Olá, musiquinha de início sempre, né? Vamos ver. Boa noite, seu André. Daqui a pouco a gente conversa, né, André? Viva, boa noite, Regis. Por enquanto só aqui próximos amigos. Olá, boa noite. Vamos esperar aqui começar a chegar gente. Espero que todo mundo esteja bem. Todo mundo esteja em casa, se cuidando. Lala, Flávia, Sônia, Silvia. E olá, Lala. Espero que todo mundo esteja bem, repetindo, que todo mundo esteja se cuidando. Esse comecinho sempre é meio chato, né? A gente tem que esperar chegar um certo público para começar. Mas acho que a gente pode já passando alguns recados. O primeiro deles é, como vocês, essa live está acontecendo porque a gente não teve a live no domingo, né? Como eu já havia falado. E no próximo domingo, se tudo der certo, eu vou fazer um bate-papo com o Sérgio Fingerman, que é um artista plástico, pintor, amigo, uma pessoa interessantíssima para vocês todos poderem ouvir, quem não conhece, conhecer. E vai ser uma troca sobre as questões do fazer artístico e a fotografia dentro disso, aproximando um pouco outras áreas da criação. Eu acho que vai ser um papo interessante. O Sérgio, eu não sei se vocês sabem, mas o Sérgio tem uma live todo dia às 9 horas da noite, vale a pena vocês acompanharem. Outra coisa que eu queria deixar claro, antes da gente começar, mais 2 minutos a gente começa, né? Eu recebi algumas mensagens agradecendo e algumas mensagens de agradecimento pelas lives. Colocaram que foi excelente a aula. Atenção, gente, isso aqui não é uma aula, isso aqui é um bate-papo. Eu não tenho pretensão nenhuma de poder ensinar ou mostrar para vocês tudo que um trabalho dos fotógrafos que eu apresento em uma única aula. Em uma única... até eu fazendo confusão. Numa live. Né? Tanto que vocês devem já ter percebido que eu nunca mostro um livro inteiro. Eu mostro só alguns fragmentos de páginas, de coisas, para vocês poderem entrar em contato com esse fotógrafo, entender e depois fazerem as suas pesquisas. Aqui não tem interesse e não existe a mínima possibilidade de fazer uma aula online via Instagram desse jeito. Pelo menos eu não acredito que seja o caminho para isso. Então, aqui é um bate-papo, por favor, tá? Eu vou fazer, como eu já tenho feito nas últimas lives também, toda vez que eu for mostrar o livro, eu vou desabilitar os comentários. Então, quem tiver comentário para fazer, ou perguntas, ou dúvidas, ou quiser comentar alguma coisa na internet, depois eu habilito de novo, tá? Porque assim vocês conseguem ver melhor o livro e é muito complicado ficar vendo um livro com essas mensagenzinhas subindo. Bom, então vamos lá. Vou começar, acho que já tem bastante gente e já tem mais de 30 pessoas. Vamos começar, porque o pessoal já está aí, né? Vamos em frente. Bom, teve uma live alguns dias atrás, algumas lives atrás, que eu não me lembro muito bem o nome da pessoa. Na verdade, eu não lembro o nome dela porque é uma sigla, né? Eu não consegui ver, que ela me fez uma pergunta que depois da pergunta feita, quando acabou a live, é que eu me dei conta que talvez eu não tenha respondido essa pergunta. Ela falou algo do tipo que os curadores, os pesquisadores têm falado muito sobre a questão editorial da fotografia. No momento eu não entendi muito bem, até agora eu não entendi muito bem, ela não foi muito clara na pergunta dela, mas pensando um pouco melhor, talvez o que ela tenha querido perguntar, quis perguntar naquele momento, é a importância que hoje a discussão em torno do livro de fotografia, né? E se ela fala de editorial nesse sentido, eu acho que é por aí.
E de fato, no Brasil, já faz alguns anos, o livro da fotografia ganhou relevância e importância como não havia antes, por uma série de razões, mudanças, facilidades tecnológicas, enfim, tem uma série de questões aí no meio. Mas é importante, eu fiquei pensando se foi isso, eu fiquei pensando um pouco o quanto na realidade é importante realmente a gente entrar nesse assunto, e eu vou falar desse fotógrafo através desse viés. A fotografia, o grande meio da fotografia, antes mesmo da fotografia ir para as paredes de museus, ir para a parede de galerias, ir para a parede das pessoas, as fotografias elas nascem e o primeiro meio de difusão delas é o meio da publicação, quer seja pelos álbuns de fotografia, quer seja pelos livros de fotografia. Já na década de 50 do século XIX, na Sociedade Heliographique, que era uma sociedade constituída por artistas e cientistas em Paris, tem um senhor chamado Blanchard Évrard. Eu vou pegar aqui o livro e mostrar para vocês, eu vou depois deixar anotado, tá? Blanchard Évrard, eu escrevo para vocês e deixo fixo aí embaixo. Que ele, já na década de 50 do século XIX, ele já criou uma documentação, publicar aqui. Ele já criou uma documentação, fixa aqui, sistematizando um método produtivo de livro de fotografia. Ele fez, inclusive, para aquela época, ele sistematizava quais eram as técnicas possíveis naquela época, os custos de produção e como os fotógrafos e os interessados deveriam proceder financeiramente e tecnicamente para se produzir livro de fotografia. Então, o assunto livro de fotografia, ele desde sempre, o livro de fotografia sempre foi o grande suporte para a fotografia. Porque a fotografia, diferente da pintura, e muitas vezes essa aproximação não é muito boa, ela se presta a construir narrativas, construir histórias, construir experiências que só o livro permite oferecer para nós de uma maneira tão precisa e potente. Então, quando você pega um livro de pinturas, você vê reproduções das pinturas e explicações sobre aquelas pinturas, porque elas são objetos únicos na sua essência. A fotografia não, a fotografia ela pode ser um objeto único, ela pode funcionar como objeto único, mas ela também funciona como um conjunto de objetos que constrói uma experiência ou propõe uma experiência para o receptor, para nós leitores. E o livro é o melhor caminho para isso. E quando a gente fala de livro de fotografia, a gente tem essencialmente várias técnicas de impressão, mas eu não vou falar delas, mas essencialmente nós temos três estruturas básicas, né? Nós temos os livros que são grupos de fotografia, livros que são séries fotográficas e livros que são narrativas visuais. O Anders Petersen, que foi o último que eu mostrei o Café Lemes, que é um livro que tem uma narrativa muito bem delineada, muito bem construída, e mostrei alguns outros livros que eram séries de fotografia. Para falar sobre tudo isso, a gente deveria ter muito mais tempo e espaço para conversar do que a gente vai ter aqui. Então eu não vou entrar no mérito disso, mas talvez com essa pequena explanação dê para ter respondido, que eu nem sei mais se ela está me acompanhando ou não, sobre essa questão. Então, o livro de fotografia, ele é um objeto primordial e essencial. E entender qual é o formato adequado, o projeto gráfico, entender quais as dimensões das fotografias, quais são as técnicas de produção adequadas para o tipo de trabalho que você tem, exige uma experiência, exige um trabalho, um esforço e estudo. Então, enfim, era mais ou menos essa introdução que eu queria dar para vocês.
E hoje eu vou falar de um fotógrafo japonês de novo, um fotógrafo chamado Masao Yamamoto. O Masao, ele não é da geração da Provoke, o Masao nasce em 1957, então ele é pós aquela geração de Segunda Guerra Mundial, né? Não sei se para vocês também. E ele já nasce em 57, à beira da década de 60, quando tem todos os movimentos da contracultura japonesa, então ele não participa daquele movimento todo, ele não vê aquele movimento todo acontecer, né? Ele vai estudar pintura e depois, só muito tardiamente, olha, Márcio Vasconcelos, boa noite, obrigado pela presença aí. Muito tardiamente é que ele vai entrar para a fotografia. Ele começa a fotografar, na realidade, no começo da década de 90. Bom, o Masao, ele é exatamente a antítese, o oposto de tudo aquilo que é o mais famoso da fotografia japonesa, que é a fotografia daquela geração do Daido Moriyama e tudo. O Masao, ele trabalha com a fotografia num contexto um pouco mais particular, porque para ele a fotografia, o que interessa é o objeto fotográfico, né? Não a imagem propriamente dita, mas o objeto fotográfico. Aquele objeto que é constituído quando você faz uma ampliação e ele cria num espaço tridimensional aquela imagem que você deseja que represente aquilo que você pretende passar para as pessoas, né? Para quem for ver. E ele especificamente, ele é mais vinculado, aí no caso é o oposto do que eu falei para vocês no início, ele é muito mais interessado e vinculado no objeto fotográfico, no papel fotográfico e no objeto que aquela fotografia se faz. O livro para ele é só um suporte de difusão mesmo e não tanto de construção de narrativas, ele não tem esse tipo de interesse. E ele fala, inclusive, num documentário que eu assisti, e eu concordo plenamente com ele, essa é uma outra grande confusão que existe no Brasil, é que a fotografia só se faz quando você materializa ela num objeto. E, portanto, o tamanho desse objeto, a estrutura desse objeto é fundamental para que aquela expressão máxima daquela imagem possa acontecer, né? Então, um fazer artístico, ele não é criar sua imagem, não interessa com qual câmera você usa, mas é você dar vida a essas imagens através de transformá-las em algum objeto, quer seja um livro ou quer seja uma fotografia. Mas num livro ou uma fotografia impressa, ampliada, qual é o tamanho adequado que potencializa ao máximo a expressão que aquela imagem ou que aquele conjunto de imagens pode ter? Qual é a técnica adequada para aquela imagem, né? E esse é um equívoco que eu falo que eu acho que é muito comum no Brasil, porque a gente ganhou uma febre, herdou uma febre que começa na década de 80 nos Estados Unidos, que é da foto espetáculo, da foto grande, né? Então parece que a gente aqui no Brasil valoriza um tamanho de uma imagem pelo tamanho da obra, pelo tamanho da imagem que você vai colocar na parede. E isso é um tremendo equívoco, porque você não entende então de fato o que a tua imagem representa e qual é o papel dela no sentido de uma expressão poética e como é que essa expressão poética vai se relacionar com o seu receptor, o seu espectador. E muitas vezes uma fotografia ela perde todo o sentido se você não tiver descoberto, definido qual é o tamanho adequado para ela. Não é porque a fotografia é grande que ela tem mais valor, ou porque ela tem sentido, ou porque ela vai ter potência, né? E o Masao entende isso de uma maneira muito interessante, porque ele gosta de trabalhar com as sutilezas. Então todas não, mas boa parte das fotografias dele são fotografias muito pequenas, fotografias que muitas vezes cabem na palma da mão, mas mesmo quando ele faz fotografias maiores, nunca passa do tamanho de uma 20x30 ou algo desse tipo. Mas a maioria das fotografias são pequenas. E a existência do objeto é extremamente importante para ele. Então, ele mesmo fala que ele gosta de manusear, de transportar com ele, de segurar na mão e de aceitar os danos e o tempo provoca na fotografia, naquele objeto,
né? Na cultura japonesa, quando uma cerâmica, por exemplo, ela é reconstituída e aonde tem o trincado se passa um filete de ouro para se valorizar aquele trincado. Então aquela cerâmica que foi quebrada, ela passa a ter um valor maior porque ela passou a ter marcas do tempo, ela tem uma memória, ela tem uma existência, e nessa existência física, onde as cicatrizes dela estão ali em evidência, isso valoriza. Então, quando vocês começarem a olhar o trabalho dele, a gente vai perceber que muitas fotografias dele, os objetos fotográficos dele estão danificados, estão amassados, estão quebrados, literalmente, né? E é nesse ato de adquirir memória, adquirir tempo, adquirir existência, é que a fotografia vai ganhando cada vez mais para ele significado e potência, né? Bom, então o trabalho dele, na realidade, o trabalho dele está o tempo inteiro lidando com essa questão de memória. Ô, José Bacite, boa noite. Lidando com... Faz tempo que eu não falo com ele, gente, desculpa. Lidando com a questão da memória, que seja, a imagem nos remete para um imaginário, para um universo de deslocamento de tempo, de total desconexão com quando aquilo acontece, o que é aquilo que a gente vê. O objeto fotográfico, ele tem ele arrasta essa característica de memória, de tempo também, de existência física. E as técnicas que ele utiliza muitas vezes de ampliação e fazer viragens e fazer uma série de outras técnicas, ele também busca trabalhar em cima dessa questão do tempo e da memória e o que isso representa. Então, antes de eu ficar muito nesse blá 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 e a gente ir direto para o livro, porque o livro tem 2 livros para a gente ver, eu só queria ver que tem uma pergunta que passou aqui para trás. Deixa eu ver aqui. Quais relações você acha ponderáveis para essa decisão do tamanho do objeto fotográfico? A forma de manuseio, o gesto da aproximação, o afastamento do espectador, coisas assim. Olha, passa por um monte de coisa, né? Passa primeiro de quais são as questões com que você quer trabalhar. Passa pelo tema. Passa... aquela fotografia se apresenta como linguagem, né? Quais são as componentes dela? Tem uma série de variáveis que não tem uma fórmula. Se você seguir um certo passo a passo, você vai encontrar. Eu acho que é uma questão do fazer artístico, né? Por que você acha que a tua imagem funciona num certo tamanho ou outro? Agora, uma coisa eu posso te dizer. Você não encontra o tamanho de uma imagem sem você fazer experiências. Então, e no mundo digital, que todo mundo está só sentado na frente do computador, você se afasta dessa experiência física e você passa a não entender o que você está criando de fato. Eu acho que a única forma de você descobrir um tamanho efetivo de uma imagem, onde ela ganha potência, é primeiro entendendo claramente tudo isso que eu te falei, a linguagem que você escolheu, o tema que você escolheu e quais são as questões que estão por trás desse tema, e um exercício prático de impressão de vários tamanhos, entender, colocar, ver, olhar, se aproximar, se distanciar e descobrir. Não tem muita outra fórmula. É isso, é assim, né? A gente tem essa possibilidade de, a partir de um arquivo ou de um fotograma, fazer do tamanho que você quiser. Só que isso traz muito mais responsabilidade para nós, porque a gente precisa então entender qual é o tamanho da imagem que representa aquilo que a gente quer. Um pintor, quando vai pintar uma coisa, um escultor, quando vai fazer uma escultura, uma pessoa que vai fazer uma instalação, alguém que vai fazer uma performance, o espaço de criação da obra já está dado. Então ele tem que tomar essa decisão antes de começar a obra, né? Qual o tamanho da tela? Qual o tamanho da instalação? Enquanto que nós não, nós criamos a imagem e depois nós vamos descobrir qual é o tamanho disso tudo, né? Bom, então eu vou passar para esse livro, antes que eu faça uma bobagem, vou colocar aqui. Agora eu vou desabilitar então as mensagens, desabilitar comentários. Tá aqui. Então vamos lá. Esse livro chama-se A Box of Cool. Antes de eu mostrar o livro, eu só queria falar uma coisinha aqui que eu queria passar para vocês. Esse livro ele foi lançado em 98 e ele tem, na realidade, tem um jogo de palavras com a questão do ideograma,
porque ele inicialmente ele foi muitas pessoas começaram, quando ele estava fazendo o projeto, muitas pessoas entendiam como se fosse uma caixa vazia, porque Q tem vários significados, mas entre eles é o significado de céu, mas não no sentido do céu propriamente dito, mas como da espiritualidade que esse céu representa, né? Da imensidão que ele representa. Então, algumas pessoas entendiam como ele mesmo fala, Kara no Haru, que significa caixa vazia, ou Sora no Haru, que significa caixa do céu, ou Ku no Haru, que significa caixa do vazio. E aí, quando ele fez esse livro, ele acabou optando por fazer um nome chamado Ku no Hara, que ele está escrito aqui, esse é o ideograma. E na frente, a versão em inglês, eles deixaram como A Box of Ku, porque aí você preserva um pouco todas as metáforas e interpretações que o livro possa ter. O livro ele vem dentro de uma luva e ele tem esse jogo o tempo inteiro. Aqui ele vem esse encarte separado, a versão ocidental que abre para cá do lado ocidental e a versão oriental que abre para cá. Quando você abre o livro, você tem o texto em japonês e o texto em inglês, depois eu continuo o texto em inglês e o texto em japonês, e no centro a ficha técnica do livro. E o livro ele é também pensado dessa forma, então você pode tanto ver o livro no sentido ocidental, ou você pode ver o livro no sentido oriental. Nós vamos aqui começar pelo sentido oriental, não tem muito sentido, muita importância, porque não é um livro que tem uma narrativa visual, ele é um livro que é um grupo de imagens mesmo. Então aqui, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver, eu acho que não, o papel é um papel bem amarelo, que acolhe muito o nosso olhar e permite que a gente olhe e contemple as imagens de uma maneira muito interessante. Vou começar por aqui, pulando, né? Então, por exemplo, olha essa imagem. Essa imagem, esse livro tem uma característica porque eles fotografaram os objetos, né? A própria fotografia. Então você percebe aqui, ó, que eles têm um pouco de sombra, tá vendo, ó? Né? A gente tem uma sensação ainda, principalmente nesse papel bem amarelo, que infelizmente aqui vocês não conseguem perceber, que você está vendo um objeto flutuando na página mesmo. Vejam que, por exemplo, ó, essas imagens, todas elas têm uma reprodução do tamanho do objeto fotográfico, né, que é a própria ampliação, e elas estão todas no tamanho original, elas não foram alteradas no tamanho. E aí vocês podem ver, por exemplo, aqui, ó, que ela tem esse rasgo aqui, né, esse vínculo. Então vamos lá, deixa eu ir aqui, aqui, mais uma, tem essa, depois tem essa, olha essa aqui também, tá vendo? Olha o tom meio amarelado dela, olha as bordas como são todas rasgadas, né? É lindo. Eu aqui induzindo vocês. Tá vendo a imprecisão da borda? Aqui, por exemplo, olha o tamanho da imagem. Muitas vezes a gente não consegue nem, por causa do tamanho da imagem, a gente fica com um certo enigma do que é a imagem propriamente dita. Se vocês forem olhar aqui, ó, isso aqui é uma mulher sentada de costas e o cabelo por cima do corpo dela, né? Olha aqui, por exemplo, que é uma janela com uma cortina. Tá vendo? Tem um pingo de sujeira, de alguma coisa no vidro. Mas quando você olha o livro, se você olha o espaço que a foto está dentro da página. Né? E a gente tem realmente essa sensação de flutuação mesmo, né? Aqui, por exemplo. É muito, muito, muito... Já houve, aqui por exemplo, nesse caso aqui, olha, ele pegou e simplesmente ele assume que a imagem tem que ser vista ao contrário, né? Invertida, de cabeça para baixo. E já teve algumas exposições no Brasil, porque tem uma galeria que o representa.
Olha, eu vou trazendo aos poucos, aproximando para vocês depois darem uma olhada na imagem o que é, mas olha que delicadeza, que sutileza. E é muito interessante porque ele também, quando vai expor, ou nessa que é um pouco maior, né, mas na realidade é acho que uma cachoeira, né, querendo descrever o que é a imagem, uma cachoeira, e no meio da cachoeira tem uma pequena ave passando. Ele trabalha muito com o conceito de constelações, né? Assim, o trabalho dele realmente é um trabalho bem livre de interpretação. Então, quando você vê uma exposição dele, as fotografias, as primeiras exposições dele, depois ele já começou a se enquadrar um pouco mais numa coisa mais clássica de moldura e tudo, mas as fotografias dele sempre eram meio distribuídas na parede, continuam sendo assim, distribuídas de uma maneira meio solta, sem uma ordenação muito precisa, que é exatamente para cada um poder mergulhar no trabalho do jeito que quisesse, né? Olha. Sem muitas regras de onde começa, onde termina, todas alinhadas no mesmo lugar, do mesmo jeito. É tudo bem solto mesmo, é quase como se você estivesse vendo um céu estrelado. Deixa eu só passar aqui um pouquinho. Ou essa, né? Literalmente parece que a foto está flutuando na página, né? Se vocês forem olhar, olha, é um caminho na neve, que aqui tem uma pessoa, mas olha que beleza que é isso. Que delicadeza. Totalmente oposto do resto daquelas fotografias japonesas da geração da Provoke, né? Olha só essas duas. Enfim. Então agora eu vou voltar aqui para mim rapidamente e vou habilitar para vocês fazerem perguntas ou comentários e depois eu mostro mais um pouquinho do outro livro. Beber uma água também. Então, como eu estava falando, né, diferente dos outros fotógrafos da geração da Provoke, que questionam o suporte, que tentam romper, subverter com as estruturas, criar uma certa desordem visual na forma de apresentar o próprio trabalho, para que com isso você chegue mais próximo do que é o que eles pretendem. Aqui ele busca exatamente o contrário disso, né? Ele busca nos trazer para próximo da imagem, contemplar aquele objeto, silenciar a nossa alma um pouco, silenciar a nossa... diminuir a nossa velocidade, pedir calma e delicadeza para olhar todos os pequenos detalhes de cada imagem, olhar esse objeto muito próximo, né? Então, esse livro, assim como quando você vai numa exposição dele, tem essa relação de aproximação com o objeto, né? Você tem que muitas vezes chegar muito perto e olhar com muita atenção para descobrir o que aquela imagem é de fato, o que ele quer com aquela imagem e por que aquela imagem, aquele pequeno rasgo, aquele pequeno dano, aquela borda machucada, qual o significado que aquilo tem para dentro do trabalho dele, né? O que ele quer nos passar com isso. É interessante porque é muito legal você, por exemplo, ir numa grande sala dispositiva, né, um grande cubo branco clássico, e você entrar nessa sala e ao invés de você ter fotografias espetaculares, enormes, você tem pequenos objetos que você tem que percorrer a sala e o silêncio da sala para chegar naquele objeto e olhar para aquele objeto e contemplar o objeto. É o anti-espetáculo, é o anti-ritmo fragmentado e dessa sociedade lisa que a gente vive, né? Onde tudo é muito fugaz e muito rápido. Ele pede exatamente para a gente ir no sentido oposto. Bom, se ninguém tem nada para perguntar, eu vou seguir em frente mostrando o livro, o outro livro dele. Esse livro, Box of Ku, é um livro de 1998, foi o primeiro livro dele e é um livro já esgotado, mas é perfeitamente passível de se encontrar. Não é barato, mas é passível de se encontrar. O outro livro dele que eu vou mostrar, que vai um pouquinho mais já para o momento mais atual dele,
é um livro chamado Tori. Então agora o nome dele, vou passar aqui de novo, vou fixar o nome dele, Masao Yamamoto. Ponto. Vou fixar também aqui para que vocês possam fixar aqui. Pronto. Masao Yamamoto. Tá aí. Fixar Masao Yamamoto. É isso aí. Bom, vamos lá. Nada, imagina. Eu vou agora então mostrar um outro livro dele, que é um livro de 2016, chamado Tori. E ele tem alguns... o Masao ele também tem algumas questões que são muito repetitivas no trabalho dele, né? Ele fotografa muito pássaro, ele fotografa muito água. Tem certos assuntos que vão se repetindo constantemente no trabalho, e esse trabalho Tori é muito sobre pássaros mesmo. Então, logo de cara, a gente já vê logo na capa, esse já é um livro maior, tá vendo? Ó? Essa coruja aqui com a cabeça invertida. Nesse livro, esse livro é maravilhoso também, esse livro ele tem aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu vou começar com essa imagem. É uma imagem que ela é bem grande, na verdade, porque ela foi pensada para o livro. E você tem aqui esse pássaro no meio, e vocês estão vendo que vocês têm um monte desses pontinhos na imagem, tá vendo? No papel. É que na verdade isso tudo é a imagem. É uma tela, é como se fosse uma tela, né? Que tem essa imagem, tem todos esses pontos feitos com tinta mesmo. E aí o trabalho dele esse livro especificamente é sobre isso, né? Sobre pássaros. Muitas vezes a gente não percebe onde é que está o pássaro, mas quando a gente se aproxima, a gente vê ele aqui, ó. Bem ali no cantinho, um pavão. O trabalho dele realmente... Aqui, por exemplo, olha que duplo. Eu esqueci de apagar os comentários. Deixa eu apagar aqui os comentários, gente, só para a gente poder ver melhor, porque já é difícil... desculpa, é verdade. Já é difícil ver, né? Ó, aqui essa dupla que maravilhosa. De novo, ele faz o mesmo recurso, tá vendo? Ó, e aí você vê aqui, ó, o risco, tá vendo? Ou essa aqui, ó. Aqui, por exemplo, nesse livro tem uma coisa muito interessante, que ele tem alguns prints no meio do livro. Tá vendo? Essa foto aqui para mim é realmente é incrível, né? Ou essa também, que é a do lado. Ou essa. Essa foto é magnífica, né? Ela é o oposto que é a bandeira japonesa, né? A bandeira japonesa é toda branca com aquela circunferência vermelha, e aqui a gente tem uma área toda escura, né? Que é o céu, com essa circunferência clara no meio. E aí esses pássaros aqui, bem na borda. É impressionante, né? Então vocês percebem, né, a tonalidade, as interferências no processo de ampliação dos materiais, para nos remeter a uma imagem que a gente... são imagens meio atemporais, né? A gente não consegue definir. E não é importante realmente definir aonde foi feito, como foi feito, em que época foi feito. É exatamente esse jogo que ele busca trazer para nós, né?
para encerrar aqui a mostra das fotos, a gente tem essa fotografia, que é um pássaro, tá vendo aqui? Parece, eu não sei que pássaro que é, mas parece um pavão branco, não sei que pássaro que é, que é maravilhoso, né? Do lado dessa imagem. Então vamos lá, vamos voltar agora aqui. Aí eu vou habilitar aqui os comentários. Eu desabilitei, que lindo, muito lindo, lindo, lindo. Realmente é muito bonito. Não sei se alguém, o nome dele, já respondi. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Então, é muito maravilhoso mesmo. E precisa de muita maturidade e muita sinceridade, muita honestidade consigo próprio para fazer um trabalho tão verdadeiro desse jeito, né? No sentido de não cair em modismos, não se ele continua ativo, sim, ele nasceu em 57, então ele tem 63, é isso? Tem outros livros publicados, tem um livro inclusive publicado no Brasil, agora eu não me lembro do título, mas tem outros livros publicados, ele tem bastante livro publicado. Então é muito interessante isso, né? Aquela foto com o círculo e o pássaro era uma foto de sol. Eu acho que sim, mas é importante, não sei se é importante a gente saber, né? Mas eu acho que era. Eu acho que era. Mas não sei, sabia? Eu fico pensando, depois a gente até pode ver de novo a foto se der tempo. Não sei o que era, mas também não. Quando eu olho, eu penso que é uma foto eu imagino uma foto do sol com aquele pássaro circundando bem o halo, né? Mas como ele fez, não sei te dizer, não sei se é de fato ou não, se ele não nos joga para um mundo de fantasias, porque tem várias outras coisas aqui que a gente não sabe o que é de verdade, né? Se não é encenado. Tem uma fotografia dele famosa que uma estrutura, eu não tenho nesses livros, é uma estrutura, é uma silhueta com um fundo, um pôr do sol maravilhoso, assim, uma floresta e tudo. Você olha para aquela silhueta e você fala, isso é um pássaro. Mas como é que pode ser um pássaro parado aí desse jeito? Como é que ele fez isso? Não é um pássaro. É simplesmente uma rocha. O meu amigo Lin aqui está falando que o ideograma significa vazio, que é a busca da plenitude. Aí, nada como alguém que saiba ler ideogramas. É nesse sentido mesmo, por isso que ele tem essa metáfora com a amplitude do céu, né? Que tem essa questão, essa plenitude que o céu traz para a gente. Obrigado, Lin, valeu. Então, quando a gente vai agora pensando o que um cara desse ensina pra gente, ele ensina, pra mim pelo menos, ele ensina algumas coisas. Ele ensina a importância de estar realmente buscando entender o que a gente faz e ser honesto e fazer aquilo que a gente tem que fazer pelo seu trabalho, não aquilo que talvez a moda, o espetáculo ou o mercado peçam para você fazer. E no Brasil, infelizmente, a gente vive essas ondas, né? A onda da fotografia gigantesca, da fotografia grande, que parece que só fotografia grande tem valor comercial, valor artístico, e isso é um equívoco tremendo, né? É um equívoco horroroso, porque você pode estar simplesmente matando um trabalho, e fazer artístico não tem nada a ver com comercial, a gente já falou sobre isso. E esse entendimento do que significa o que você faz, aonde é o suporte adequado para você, né? E claramente o Masao é um fotógrafo que claramente o trabalho dele é a fotografia e é o meio de fruição mais correto para o trabalho dele é o objeto impresso, ampliado do jeito que ele quer, do tamanho que ele quer. O livro de fotografia dele é um livro que trata muito mais de uma coleção de imagens e que tem uma fruição de difusão maior, claro, do que a fotografia de parede, mas ele tem, claro, que o que interessa a ele realmente é a fotografia
no seu objeto. E isso é muito interessante a gente pensar, né? A gente está vivendo um momento onde o livro de fotografia tem uma importância, ganhou peso e importância aqui no Brasil, e aumentou muito a produção de livros no Brasil de fotografia. Quem sabe mais para frente a gente consegue também alcançar uma qualidade nos livros. E eu não sei se eu tenho muito mais outra coisa para falar. Eu posso até mostrar mais um pouquinho do livro deles para vocês. Deixa eu mostrar, por exemplo, esse outro, o primeiro livro que eu mostrei, o A Box of Cool. Eu vou mostrar como é que ele começa do lado ocidental e como é que ele começa do lado oriental de leitura. Vou colocar aqui mais um pouquinho para vocês verem. Aqui. Tá. Vou desabilitar rapidamente aqui de novo os comentários. Então, quando a gente abre o livro do lado ocidental, eu vou aproximar um pouco essa minha estrutura aqui para não ficar segurando demais. Quando eu abro do livro do lado ocidental, você tem aqui, né, o nome dele. E aí ele começa com essa imagem. Horas. Essa imagem, ela na realidade também está invertida. E depois ele vem para essa imagem. E aí continua. Quando nós olhamos no sentido oriental, aqui tá. Olha o que ele apresenta para nós. Olha o tamanho da imagem. Na realidade é um porta-retrato, tá vendo? Com um pequeno retrato de uma flor dentro. É maravilhoso isso, né? Essa mancha que vocês veem é porque o papel é muito leve e ele tem uma certa transparência, né? Mas é muito interessante como esse projeto gráfico foi pensado, que vocês vão ver que está tudo sempre muito bem delineado. E aí ele vai desenvolvendo. Então, por exemplo, se vocês forem olhar aqui, olha a sombra que tem aqui, né? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa que eu não mostrei, que pode ser interessante. Aqui, por exemplo. Ao lado dessas duas cobras aqui, ó. E aí vai. O livro vai se desenvolvendo, realmente é um livro... Eu, particularmente, gosto mais desse livro do que o outro livro. Eu acho o outro livro muito bonito também, mas eu acho esse aqui mais interessante. Bom, vamos lá, vamos ver se alguém tem alguma pergunta a fazer, se alguém tem algum comentário. Então, na semana que vem, no domingo que vem agora, eu vou ter um encontro com o Sérgio. E hoje eu não comecei com o nosso Manuel de Barros, porque eu queria primeiro mostrar realmente o Masao Yamamoto, para depois ler o poema do Manuel, porque o poema do Manuel fala de algumas questões que aparecem no trabalho, mas eu queria inverter um pouquinho a ordem hoje. Então eu vou encerrando aqui o nosso live, falando rapidamente, é muito curto o poema do Manuel, não saiam antes de ouvir. É do livro Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo. Chama Infantil. Não é esse. É esse. Não é. Bom, vamos nesse aqui. Não era esse que eu queria. Ah, não, tá aqui. Desculpa. Chama De Passarinhos. Para compor um tratado sobre passarinhos, é preciso pôr primeiro que haja um rio com árvores e palmeiras nas margens, e dentro dos quintais das casas que haja pelo menos goiabeiras, e que haja por perto brejos e iguarias de brejos. É preciso que haja insetos para os passarinhos, insetos de pau sobretudo, que são os mais palatáveis. A presença de libélulas seria uma boa. O azul é muito importante na vida dos passarinhos, porque os passarinhos precisam, antes de belos, ser eternos, eternos que nem uma fuga de bar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado.
do livro e a gente se vê. Se ninguém tiver mais nada para falar, a gente vai encerrando e a gente se vê no próximo domingo, ok? Mas deixa eu ver só se eu deixei escapar alguma coisa. Qual não? Isso aqui já foi? Tem maior. Acho que não, acho que já foram todos tudo mais importantes. Ok? Então, nos vemos então no domingo às 6 horas da tarde, ok? Um abraço, valeu Daniel, um abraço. Que poema lindo, parabéns pela aula. Não é aula, gente, pelo amor de Deus, não é aula. Isso aqui é só um encontro, um bate-papo, tá bom? Beijos a todos e se cuidem.